Fala pessoal, bem-vindos ao Lá Vem Matemática. Eu sou o professor Thiago Basílio e é sempre uma honra ter cada um de vocês aqui comigo. Barulho de caneta. Antes de começar, alguns avisos rápidos. Primeiro aviso, se você não é inscrito, inscreva-se no canal para receber todas as novidades. Segundo aviso, aqui na descrição você vai encontrar o link para a lista de exercícios das aulas 20 e 21. Então, se você já foi na aula 21, já pegou a lista, não precisa pegar de novo, porque a lista é a mesma, porque essa é uma aula de questões do PISME. As questões do PISME estão sempre no final de cada lista, ok? Na última aula nós vimos equação reduzida de circunferência e hoje nós vamos aplicar esses conhecimentos. O PISME adora uma questãozinha de circunferência. Sempre cai, sempre cai, sempre cai. Vamos lá então, ó. Ao lado temos o plano cartesiano e 3 pontos P, R e S nele assinalados. A partir desse plano, podemos afirmar que... Aí tem várias afirmações. Então, o primeiro passo, que eu acho que é o mais importante aqui, é a gente definir quais são as coordenadas de cada ponto. Então, lembra que é sempre primeiro o x, depois o y, sendo que o x é sempre horizontal e o y é o vertical. Então, aqui, ó, o ponto P ele tem x igual a 1 e o y igual a 4. Então, ó, o P é 1 e 4. O ponto R ele tem 2 e 1. E o ponto S vai ter menos 1 e 2. A gente já analisa aqui, ó. Letra A, ele diz que as coordenadas do ponto P são x igual a 4 e y igual a 1. Não, jovem gafanhoto, é exatamente o contrário. Quem vale 1 é o x, não é o y. E quem vale 4 é justamente o y. B, o ponto R pertence à reta x igual a 1. Para ele pertencer à reta x igual a 1, o x dele tinha que valer 1. E não é, é o y dele que vale. Também está errado. E agora vem o pulo do gato, né? Questão, a letra C, a D e a E. Olha só, a letra C fala que a distância do P até o R é menor que a distância do S até o R. Letra D fala que a distância do ponto P ao ponto R é maior que a distância do ponto S ao ponto R. Repara que a gente está utilizando o mesmo ponto, P e R, P e R, SR e SR. Aqui fala que é menor, aqui fala que é maior. E aqui diz que existe uma circunferência de centro R passando por P e S. Então, olha só. Aqui está falando que é menor. Aqui está falando que é maior. Então, com certeza é uma dessas duas? Pode ser que não, pode ser que seja igual. Ah, mas não está falando isso, Thiago. Tá sim. Tá falando das entrelinhas. Por quê, ó? Repare que aqui tá, ó, P é o R e aqui é S é o R. As duas envolvem quem? O R. Aqui também. Então, as duas estão fazendo a distância para o mesmo ponto. E repara que na letra E ele está falando que é uma circunferência que tem o centro no ponto R e passa pelo P e S. Pessoal, se é uma circunferência com centro no R e passa no P e no S, isso quer dizer o quê? Que a distância do P ao R é a mesma do P ao R, do R ao S, desculpa. Porque é centro, o R é centro, então o P e o S eles iriam compor, cada um deles ia fazer um raio com o ponto R. Então, na verdade, para essas três alternativas, a conta vai ser a mesma. Aqui diz que é menor, aqui diz que é maior e aqui diz que é igual. Só que está falando de outro jeito. Mas ele quer dizer exatamente isso, que as distâncias são iguais. Então vamos lá, a gente vai fazer exatamente isso. Ó. Vamos calcular então primeiro a distância do P ao R. Tá?
Então vamos fazer, pode ser R menos P, tanto faz. Delta x vai ficar 2 menos 1, que é 1. Então delta x ao quadrado é igual a 1. Delta y vai ficar 1 menos 4, que é menos 3. Então delta y ao quadrado vai ser igual a 9, ok? De forma que o PR vai ser igual a raiz de 1 mais 9, que é igual a raiz de 10. 10 é 2 vezes 5, não tem como tirar nada aqui. Então fica desse jeito. Agora nós fazemos a distância do RS. Então vamos fazer R menos S. Ficaria 2 menos menos 1, ou seja, 2 mais 1, que é 3. Então o delta x ao quadrado é 9. 1 menos 2 é menos 1. Pessoal, se alguém caiu de paraquedas nesse vídeo aqui e não está entendendo nada, aqui no canal tem uma playlist dessa questão do pismo, da matéria do pismo, né? Aí o que a gente está fazendo aqui, nessa questão, é justamente calculando a distância de 2 pontos. Isso você vai encontrar, se você tem dúvida nessa matéria ainda, na aula 2. Então, se você tem dúvida, caiu de paraquedas, não está entendendo essa conta, volta na aula 2, que lá a gente faz com calma, mostra a fórmula, a gente vai fazendo tranquilo. Como aqui a gente já está trabalhando há um tempo com isso, eu não me preocupo muito em fazer nesses detalhes, apesar que eu estou detalhando bem a conta aqui, né? Mas se você quer entender por que a gente está usando esses deltas aqui, vai lá na aula 2 e entenda, beleza? Depois você volta aqui e comenta se deu para entender, se valeu a ida lá no vídeo. Aqui vai ficar então 1, né? De forma que o RS vai ser a soma desses valores, do 9 e 1. E olha só, deu justamente que o PR é igual ao RS. Então não é nem a C nem a D. Acaba sendo exatamente a letra E. Eu vou destacar aqui com grande mérito. Letra E é a resposta correta, ok? Vejam que não era uma questão difícil. Talvez o desafio ali fosse justamente observar essa questão que na circunferência a distância é igual. Mas por eliminação vocês chegariam, né? Porque a A e a B eram direto para eliminar. A C e a D, você ia ver que não é nem menor nem maior. Ia eliminar as duas. Então, mesmo se você não percebesse essa questão de circunferência, só ia sobrar ela, né? Não ia sobrar outra. Então, daria pra gente ver, pessoal. Agora talvez vocês vão me bater um pouquinho, mas pelo próprio desenho dá pra ver isso, tá? Porque olha só, a distância nada mais é do que um triângulo, né? É a hipotenusa de um triângulo retângulo. Então, se eu fizer do P ao R, ó, repara o seguinte, ó, sem fazer conta, hein? Nós temos aqui esse triângulo e aqui está a nossa distância, tá? Esse triângulo aqui tem um lado 1, que é um quadradinho, e aqui nós temos 3, tá? Então a distância ela vem desse 3 em 1. Se a gente fizesse da R com a S, deixa eu fazer em outra cor aqui, vou fazer em azul. Então, se a gente fizesse, ao invés disso, da R com a S, repara que temos um triângulo que aqui é 1, aqui é 3, e aí você tem dois triângulos congruentes, tá? São dois triângulos retângulos, os catetos medem 1 e 3, então, consequentemente, a hipotenusa é igual também. Então, essa distância aqui, ela vai ter a mesma medida dessa.
E aí, com isso, você tem a circunferência que passa naqueles pontos, sem fazer conta nenhuma. Beleza? Não me batam. Mas é uma questão fechada, né? Aqui nós temos tempo de fazer conta. E lá você poderia fazer, mas pelo desenho ali, como já está quadriculado direitinho, está tudo marcado, não tem erro, tá? Não é muito bom de se prender a medida, mas como está quadriculado, você pode confiar que a medida está correta. Agora, se fosse um desenho sem quadriculado, aí não adianta tentar medir com régua, até porque no pismo não pode régua, né? Justamente por isso, para evitar que a pessoa se baseie no desenho. Mas aqui trata-se de um desenho preciso que utiliza o plano cartesiano. Próxima questão. No plano cartesiano, seja C uma circunferência situada no primeiro quadrante, tangente à reta x igual a 3 e tangente ao eixo x no ponto 7 e 0. Uma equação cartesiana de C é... Pessoal, na aula passada e na aula 20, nós fizemos uma questão que era bem parecida com essa. E a gente vai aproveitar a ideia para poder replicar nessa aula aqui. Então, quem assistiu aí vai se lembrar, espero eu. Mas a gente vai relembrar aqui. Então, a circunferência está situada no primeiro quadrante ali, segundo o enunciado. Então, não preciso me preocupar em desenhar os demais quadrantes, tá? Vou fazer bem exagerado aqui, para não faltar nada, né? Eu acho que não vai ter que usar isso tudo não, mas... Então, qual que é a história? Ó? Ele diz que a circunferência está no primeiro quadrante, né? Então o primeiro quadrante é justamente esse de cima aqui, né? Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Primeiro. Ela é tangente à reta x igual a 3. Então vou marcar aqui onde que está esse x igual a 3. Ó, aqui é o 3. E aí nós temos uma reta, né, vertical, né, que é x igual a 3. E aí, assim, você poderia ter circunferência para qualquer lado, poderia estar aqui ou aqui, tá? Porque dependendo do tamanho do raio, ela cabe aqui. Só que o detalhe é que ele falou que ela é tangente ao eixo x no ponto 7 e 0. Ou seja, ela passa... Vou marcar aqui, ó. Aqui é o 7. Ela passa nesse ponto aqui, ó. Ok? E aí nós queremos uma equação cartesiana dessa reta. Então, olha só, pessoal. Se ela passa aqui, vocês concordam comigo que a circunferência, o centro dela, ele vai passar por aqui, ó, porque se ela passa ali, se ela é tangente ali, na verdade, né? O centro dela está em algum lugar daqui, tá? Porque a circunferência está assim, tá? E aí, só que ela também é tangente essa reta verde. E qual que é a diferença que tem aqui do 3 para o 7? Não é 4? Esse 4 vai ser justamente o raio dela. Bom, mas se o raio dela é 4, ela está no primeiro quadrante e ela toca o eixo X, você concorda comigo que ela vai estar 4 para cima aqui? Porque, ó, aqui é 4. Isso aqui corresponde exatamente, essa distância aqui, ela corresponde exatamente a um raio. Se ela é tangente aqui, então também eu tenho que construir um raio partindo aqui do 7. Então, sobre essa reta aqui do 7, nós vamos obter esse ponto como sendo o raio. E aí, ó, eu vou deixar bem evidente para vocês aqui. Deixa eu fazer a circunferência, tá?
Então, ó, de novo, né? Lembra, ó. Lá na prova não tem esse recurso, né? Mas você pode fazer no olho lá. Ponta seca, que é a ponta que machuca seu dedo, e a ponta que isso é do lápis. Então, ó, ponta seca lá no centro. Abra o seu compasso, ó, tirar a mão da frente. Abra o seu compasso até você encontrar, até você atingir o raio, né? E aí você traça. Claro que aqui não ficou perfeito, pessoal. Faltou um pouquinho a abertura, né? Então ele não vai encostar aqui, mas eu errei um pouquinho ali, tá? Mas é para encostar aqui mesmo, é para poder passar naquele ponto 7. Faltou abrir um pouquinho mais o compasso. Mas aqui já basta para nossa ideia. De forma que aqui, ó, isso aqui é um raio que mede 4. Aqui vai ser um outro raio que também mede 4. Então, ó, o nosso centro aqui, ó, ele tem o mesmo x aqui de baixo, que é 7, e o y dele vale 4, né, que é a altura que ele está aqui. Então nós temos uma circunferência de centro 7,4 e raio igual a 4. Equação reduzida vai ficar x menos 7 ao quadrado mais y menos 4 ao quadrado é igual a 4 ao quadrado, que é igual a 16. Ok? Então essa daí vai ser a letra A, né? Então letra A. Beleza? Então, sempre que falar nesse negócio da tangência, a circunferência vai até lá, dá uma bitoquinha onde ela é tangente e volta. E dali você já consegue, na tangência, você já consegue descobrir onde é que está a linha do centro, né? Ok? Beleza, então. Vamos em frente. Considere os pontos A, 0 e 1, B, menos 4 e menos 3, e C, 3 e 2. Letra A. Determine a equação da reta R que passa pelos pontos A e B. Letra B. Determine a equação de circunferência de centro no ponto C e raio igual a 2. E letra C. Determine os pontos da reta R cuja distância de cada um deles ao ponto C é igual a 2. Então, pessoal, vamos lá. Ó. Então, aqui é uma boa questão para a gente poder revisar conteúdos anteriores, tá? Essa questão não apareceu antes, justamente porque ela começa a envolver circunferência, então eu tive que esperar entrar na circunferência, de fato, para a gente poder fazer, né? Então vamos lá, ó. Letra A, determina a equação da reta que passa por A e B. Então, pessoal, determinar a equação da reta, quando você tem dois pontos, você pode escolher Thiago, eu prefiro fazer pelo determinante, tá? Já que eu tenho os dois pontos, não quero saber negócio de posição relativa nem nada, eu prefiro fazer pelo determinante, tá? Então, lembrando o determinante, você vai montar uma tabelinha, né? Nessa tabelinha você coloca as coordenadas de cada ponto. Então, já que é ponto A e B, vai ser 0 e 1 na primeira linha. O B é menos 4 e menos 3, que vai na segunda linha. Como você quer saber a reta, o terceiro ponto é um ponto genérico. Então, você usa x e y. E o método que eu costumo utilizar para resolver é repetir na última linha o que você escreveu na primeira. Então, 0 e 1. Como isso daqui é uma reta, os pontos estão alinhados, o determinante vai ter que dar 0. Ok? Então, ó, 0 e menos 3 é vezes, tá? 0 vezes menos 3 é 0. Menos 4 vezes y, menos 4y. X vezes 1 mais x. A partir de agora, troca o sinal.
Menos 4 vezes 1 daria menos 4. Então vai ficar mais 4. Menos 3 vezes x daria menos 3x. Vai ficar mais 3x. E 0 vezes y é 0. X mais 3x, 4x. Menos 4y. Mais 4 é igual a 0. Ok? Então, divide tudo por 4. Vai ficar x menos y mais 1 é igual a 0. Essa é a equação geral da reta que passa por A e B. Ok? Aí, na letra B, ele está pedindo... Na letra B... Ele está pedindo a equação de circunferência de centro no ponto C e raio igual a 2, tá? Então, ó, já que o raio é igual a 2, e o centro vai ser 3 e 2. Então não tem nem muito erro, pessoal, ó. É só fazer realmente x menos 3 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado é igual, o raio é 2, então vai ficar 2 ao quadrado, que é 4. Ok? Não precisa nem abrir isso aqui. Equação reduzida. Ele pediu equação... É porque existe equação geral também, que é o tema da nossa próxima aula. Mas ele pediu equação, pode deixar a equação reduzida mesmo. E na letra C, ele quer os pontos da reta R, cuja distância ao ponto C é igual a 2. Pessoal, repara uma coisa, ó. Ele quer pegar pontos de uma reta, que a distância deles para o ponto C é igual a 2. Lembra que o ponto C, ele é o centro da circunferência. E é o centro de uma circunferência que tem raio justamente igual a 2. Ou seja, os pontos da circunferência estão a uma distância 2 desse centro. Eu quero pontos da reta que estão a uma distância 2 daquele centro. Ou seja, resumindo a história, quero pontos da reta R que pertencem à circunferência. Ok? Então a gente vai usar aquela ideia de se o ponto pertence, então ele obedece à equação dela. Só que nós não temos ainda as coordenadas, a gente sabe qual que é a reta. Basta que a gente coloque uma coisa em função da outra. Então olha só, se você tem aqui que x menos y mais 1 é igual a 0, se você for isolar esse menos y, você vai ter que o y é igual a x mais 1. Então a gente vai pegar um ponto P aqui, que é da forma x e x mais 1. E vamos substituir nessa expressão aqui, ok? Então vai ficar, ó, x menos 3 ao quadrado, mais, no lugar do y vai entrar o x mais 1. X mais 1 menos 2, esse mais 1 menos 2 vai ficar menos 1, ok? Isso é igual a 4, tá? Então, ó, no cantinho aqui, ó, só para deixar registrado, né? Porque ali era y menos 2. Só que o nosso y, ele é x mais 1, ok? X mais 1 menos 2, 1 menos 2 é menos 1, ok? Pessoal, aqui nós temos quadrado da diferença, né? Então, só lembrando, né? Isso aqui vai ser o quê? É o quadrado do primeiro, então x quadrado, menos, que é o sinal do meio, o dobro do produto. Então aqui é 3x. Se eu dobrar, fica 6x. Mais o 3 ao quadrado, que é 9. Mesma coisa aqui. X ao quadrado menos o dobro de 1 vezes x é x, o dobro é 2x. Mais aquele 1 ao quadrado, que é 1, e esse 4 vem como menos 4.
x² mais x², 2x². Menos 6x menos 2x, menos 8x. 9 mais 1, 10. Menos 4, 6. Posso dividir tudo por 2. Fica x² menos 4x mais 3 igual a 0. Isso aqui é uma equação de segundo grau. Dá para resolver por Bhaskara. O delta é menos 4², que é 16. Menos 4 vezes 1 é 4, vezes 3, 12. Pessoal, eu vou pular os detalhes aqui do Bhaskara, tá? Isso aí não é o nosso objetivo aqui. Isso é uma coisa que vocês têm que saber. X é igual menos o B. Vai ficar 4. Mais ou menos, raiz de 4 que é o delta, né? 2. Sobre 2 vezes 1, que é 2. Ou seja, 2 mais ou menos 1. Simplificando todo mundo aqui, né? Então, o x vai ser igual a 3 ou o x vai ser igual a 1. O y não é x mais 1. Se o x for igual a 3, o y vai ser igual a 3 mais 1, que é 4. Se o x for igual a 1, o y vai ser 1 mais 1, que é 2. E dessa forma você obtém os dois pontos, que são quais? Vou escrever aqui em cima, ó. Você tem o ponto P, que é 3 e 4, e tem o ponto Q, que é 1 e 2. E esses são os dois pontos que pertencem à circunferência, no fim das contas. São os dois pontos da reta que estão a uma distância 2 da circunferência. Ok? Então, assim, é uma questão que dá um certo trabalho às contas, mas não é uma questão difícil, tá? É uma questão de percepção. Você poderia ter usado aqui também a distância de ponta reta, sem problema nenhum. Você tem o ponto C, você tem a equação da reta R, né? E... Não, peraí. É isso. É isso? Não sei, peraí. Eu pensei de um jeito aqui, mas... Peraí rapidinho, deixa eu botar a ideia no lugar. Não, pela distância de ponta reta, bom, o que eu tava pensando não daria não. Acho que o caminho mais seguro realmente é esse daqui, tá? Porque não se trata da distância do ponto C até a reta R, não. É a distância do ponto C a alguns pontos da reta R. E a distância está pré-definida, tá? Então não é exatamente a distância de ponta reta, não. Beleza? Agora, por fim, temos essa questão. Última questão de hoje. O quadro a seguir representa uma quadra de futsal e dois times. O time de camisa branca e o time de camisa preta. Representados por... o branco é um losango branquinho e o preto é uma bolinha preta. Distribuídos em determinado instante do jogo. O goleiro do time de camisa preta está na posição 3 e 4. Está aqui, ó. Esse é o de camisa preta. E deseja passar a bola ao longo de uma reta para o jogador com melhor condição para chutar a bola ao gol adversário. Ou seja, é o jogador menos marcado e mais próximo do gol. Beleza. Letra A. Supondo que o jogador escolhido pelo goleiro do time de camisa preta faça o gol, calcule a menor distância percorrida pela bola partindo do goleiro ao gol adversário. Letra B. Prove que a distância obtida no item A dessa questão é realmente a menor. Letra C. Escreva a equação da curva ou lugar geométrico determinada pelos pontos x e y, cuja distância ao goleiro do time de camisa branca na posição 16 e 4 é igual à distância desse goleiro ao jogador J3. E letra D.
obtenha o cosseno de θ, onde θ é o ângulo determinado pelas retas R1 e R2, sendo que R1 passa por J1 e J5 e R2 que passa por J3 e J5. Muita coisa pela frente, né? Então as perguntas estão aí. Vou colocar para vocês aqui o nosso amiguinho GeoGebra, ok? Eu fiz para vocês aí uma apresentação que é mais ou menos o que está ali no exercício, né? Então olha só, a história é a seguinte: você tem um goleiro aqui de camisa preta, né, que está na posição 3 e 4. Ele quer tocar a bola para o jogador que estiver mais próximo do gol, tá? Em melhores condições de marcar. Ele definiu como melhores condições de marcar o gol aquele que estiver menos marcado e mais próximo do gol. Repara que se ele der aqui no J2, o J2 tem um cara bem na frente dele. Se ele der aqui no J4, tem um cara na frente dele. O J5 tem um cara na frente dele e tem um cara mais aqui. A melhor opção que ele tem é o J3. Então, qual que seria ali, então, o menor caminho que a gente pode fazer? Bom, eu entendo que seria o quê? Ele passa a bola para o J3. Com isso aqui não tem a menor dúvida, né? Esse seria o caminho direto entre eles. E agora o J3 tem que chutar para a bola fazer o menor caminho. Repara que se ele chutar a bola reto aqui, a bola vai conseguir atingir o gol. Então, o que nós vamos entender aqui é que a nossa distância aqui vai ser essa. Nós vamos chutar, vou chamar aqui, deixa eu trocar o nome aqui. Apesar que eu não sei o tamanho que está aparecendo para vocês, mas eu vou chamar esse aqui de G, que é ali do gol. Ok? Então o caminho seria esse. Seria do J1 para o J3 e do J3 reto para o gol. Tá? Então, ó, só para a gente poder visualizar aqui, ó, a posição do J3 é 11 e 5. A do gol aqui é 16 e 5, onde ele vai chutar. Ele vai chutar reto. Tá? Então, para a gente poder fazer o nosso cálculo, ó, vai ser o quê? A distância aqui, ó, do 3 e 4 até o 11 e 5. E aqui vai ser do 11 e 5 até o 16 e 5. Então, ó, se vai do 11 até o 16, isso aqui mede 5, certo? Deixa eu voltar aqui, ó. Então, ó, vamos voltar para a questão. Eu sei que tem 5 aqui, né? Porque ó, o caminho vai ser o quê? Ó? Vai ser J1 até o J3 e do J3 pro gol, tá? Então a distância do J1 e J3 quer fazer o delta? Vamos fazer o delta. Deixa eu ligar aqui de novo. Então a gente vai usar, ó, posição do goleiro 3 e 4. Então, ó, vamos marcar aqui, ó, J1, 3 e 4. Tô escrevendo aqui, tá, pessoal? O J3, pelo que a gente viu ali, é 11 e 5, né? E o gol ali é 16 e 5. Então, J1, J3. O delta x vai ficar o quê? Vamos fazer 3 menos, o J3 menos J1. Vai ficar 11 menos 3, que é 8. Isso aqui ao quadrado é igual a 64. O delta y vai ser 5 menos 4, isso mesmo. 5 menos 4, que é 1. Ele ao quadrado vai ser igual a 1. Ok? Então, a nossa distância que a bola vai percorrer do J1 até o J3 vai ser a raiz de 64 mais 1, que é a raiz de 65, que é 5 vezes 13. Não sai daqui.
E agora do J3 para o gol. Como essa bola vai seguir numa horizontal aqui, basta fazer a diferença horizontal. Você tem ali, ó, exatamente... Você está indo do 11 para o 16. Então isso aqui vai ser igual a 5. Então o J3 até o gol. Deixa eu voltar aqui. Esqueci de desligar, desculpa. É igual a 5. De forma que a distância percorrida vai ser exatamente a raiz de 65 mais o 5. Beleza? Essa é a distância. Na letra B, ele quer que a gente prove que a distância obtida é realmente a menor. Pessoal, essa daqui eu não vou escrever, tá? Eu vou mostrar para vocês o seguinte, ó. Deixa eu esconder esse daqui. Então a gente está querendo provar que esse aqui não tem nenhum problema. Essa que eu acabei de apagar não tem nem discussão. É a menor distância do J1 e J3, essa linha que liga eles. A questão está em saber se esse segmento aqui ele é realmente o menor que do J3 para o gol. Então a gente vai tomar ali um ponto que está aqui sobre o gol e é diferente daquele G ali. Então vamos tomar aqui, por exemplo, deixa eu renomear, vamos falar que é um ponto G'. G' não, G1. Tá? Então você tem um ponto G1 que é diferente do G, e ele seria um ponto também onde seria gol, tá? Repara o seguinte, ó, esse J3 e esse G, porque eu não falei, mas por que a gente sabe que é o menor? Porque a gente falou que ele vai chutar reto. Chutar reto significa que o meu chute vai ser perpendicular ali, tá? Ele vai ser perpendicular ao gol, ou seja, vai formar um ângulo de 90, tá? Então, se aqui formar 90 graus, se eu pegar qualquer ponto ali fora, vocês concordam comigo que eu vou estar formando aqui um triângulo? Obviamente, né, que eu estou pegando um ponto fora. E como a gente tem um ângulo reto, isso aqui, na verdade, vai ser o quê? Vai ser justamente um triângulo retângulo, tá? Então, ele é um triângulo retângulo, tal que os catetos são aqui esse que vai do J3 ao G, que é a nossa hipótese, né, de ser o maior, de ser o menor caminho. E tem esse G1, que é a diferença dos pontos onde a bola entraria. O nosso outro concorrente a menor caminho, ele acaba sendo a hipotenusa. Concorda comigo? Ele é a hipotenusa. Ora, no triângulo retângulo, quem que é o maior lado? Vocês concordam que o maior lado sempre é a hipotenusa? Então, eu estou tomando aqui como menor distância quem? O cateto. E o cateto, ele sempre vai ser o quê? Menor que a hipotenusa. Então, qualquer outro ponto que você tomar sobre o gol, ele vai ser hipotenusa de um triângulo retângulo, cujo cateto é aquele que a gente apontou como menor caminho. Então, de fato, aquele J3 até o G que a gente marcou, aquela perpendicular, é o menor caminho, ok? Então eu não vou escrever isso, eu estou explicando para vocês. Aí vocês se sintam à vontade para tentar explicar. Então usa essa ideia. Você pode até fazer um rascunho. Qual que seria a ideia aqui então? Ó, você toma um ponto sobre a linha do gol ali, diferente daquele G que a gente marcou. Então você toma um ponto G', G1, G barra, tanto faz. Como a nossa linha J3G ela é perpendicular à linha do gol, o triângulo J3G, G1 é um triângulo retângulo cuja hipotenusa é o J3, G1. Como em todo triângulo retângulo a hipotenusa é sempre maior que qualquer cateto, esse caminho que a gente tomou acaba sendo o maior até o gol. Logo, o caminho que nós vamos tomar como menor é justamente aquele que é perpendicular ao gol, ou seja, é o nosso cateto ali. Por isso que o item a distância realmente é menor. Entenderam? Então, esquematiza aí a resposta, tá?
mas vai por esses termos, beleza? Ok, então, deixa eu esconder esses objetos aqui. Vou esconder essa linha do gol, vou esconder isso aqui também. Beleza, que nós vamos em frente. Letra C, escreva a equação da curva ou lugar geométrico dos pontos o quê? Cuja distância ao goleiro do time de camisa branca na posição 16 e 4 é igual à distância desse goleiro ao jogador J3. Então, olha só. O nosso ponto de referência para distância vai ser o goleiro do time de camisa branca. E a distância que o pessoal vai guardar dele vai ser a mesma que ele tem para o jogador J3. Então, repara o seguinte, ó. A gente vai fazer exatamente isso daqui, ó. Nós vamos tomar... Ó, deixa eu marcar aqui um comprimento, um segmento de comprimento fixo, tá? Ele vai estar centrado no goleiro. E o comprimento dele... Pera aí, deixa eu só verificar qual segmento que era. Era um segmento D que eu tinha criado ali, né? Não. Ah, a gente marca outro, não tem problema não. É esse aqui, ó. Ele quer a distância que a gente vai tomar, essa daqui, que está marcado como E aqui, tá? Então, ó, eu vou criar agora um segmento com comprimento fixo, para vocês poderem ver. Centrado no goleiro e de medida E. Tá? Então, ó. Vou esconder isso aqui. Vou arrastar um pouquinho. Esse ponto B, ele não tem como puxar ele para a direita aqui, nem para a esquerda. Eu só posso rodar aqui. Nós já vimos isso na nossa aula anterior, né? Já vou colocar para habilitar o rastro e para poder animar. Repara o que vai acontecer. Esses são os locais onde o goleiro teria jogadores a essa mesma distância que o J3 está. Isso é o quê? Isso é uma circunferência. Eu poderia ter feito direto, mas eu optei por fazer daquele jeito, pessoal. Mas isso aqui é uma circunferência de centro no goleiro e que passa pelo J3. Ou seja, o raio dele é a distância dele para o J3. Tá? Então, vamos voltar aqui para o nosso desenho, né? Só reparando, o goleiro está na posição 16 e 4 e o J3 está na 11 e 5, né? Então, ó. Letra C aqui. O goleiro deles, claro, eu chamei de ponto G, né? Que ponto G aqui é a entrada do gol. Então fala que o goleiro está no ponto P ali, que é 16 e 4. E o raio aqui vai ser igual a aquela distância que está entre o goleiro e o... Então a distância vai ser a distância do J3 para aquele ponto P. Beleza? Tem que achar essa distância, não tem jeito. Então vamos achar essa distância primeiro, né? Então vamos lá, ó. Delta X vai ser igual. Vamos fazer o goleiro menos o J3. Vai ficar 16 menos 11, que é 5, correto? Então delta X ao quadrado é igual a 25. O delta Y vai ficar 4 menos 5, que é menos 1. Então o delta Y ao quadrado vai ser igual a 1. E com isso o nosso raio vai ser raiz de 25 mais 1, que é a raiz de 26. 26 é 2 vezes 13, então não sai daqui. A nossa circunferência, ela se transforma no seguinte. Vai ser o que? Ó? X menos o 16, que é o centro, né? Ao quadrado, mais y menos 4 ao quadrado, é igual a raiz de 26 ao quadrado, que é 26.
essa seria a equação reduzida da circunferência, que é aquele lugar geométrico, né, dos pontos que estão à mesma distância do goleiro em relação ao J3. Ok? Tranquilo? E aí, para fechar, falta a nossa letra D, que ele quer o cosseno de um ângulo. Ele está falando que o ângulo é o que é formado pelas retas que passam por J1 e J5 e J3 e J5. Vamos voltar aqui. Deixa eu tirar isso aqui. Habilito o rastro. Tá, então voltamos para a situação da quadra. Então, só lembrando aqui. Vocês não viram eu apagando, né? Eu achei que eu estava super mostrando para vocês. Vai passar então pela J1 e J5. Então vamos lá, ó. Só para a gente poder. Já que a gente está no GeoGebra mesmo, né? Vamos aproveitar. Então, a reta passa pelo J1 e J3. E ela passa. Aliás, desculpa, é J1 e J5, né? Perdão. É J1 e J5. Estou mostrando o GeoGebra para vocês? Estou, né? Então J1 e J5 e também no J3 e J5. Pessoal, ele quer o cosseno desse ângulo, tá? E aí? Como nós podemos fazer para calcular o cosseno desse ângulo aí? Eis a questão. Eu vou deixar claro para vocês aqui qual que é o ângulo que está sendo considerado, tá? Nós estamos tomando esse ângulo aqui, ó. Vamos ver se nessa direção vai. Eu sempre tenho problema de desenhar esse ângulo, tá vendo? Não é esse. É esse ângulo aqui, ó. J3, J5, J1. Ali apareceu um ângulo, né? Mas não vamos nos deixar levar ali por ele, tá? Então, olha só. É isso aqui que ele quer, esse ângulo. Então, pessoal, qual que é o caminho mais curto aqui? Porque se a gente conseguisse um triângulo retângulo, fica mais fácil de achar o cosseno. Você pode fazer à vontade o quê? Acha a equação da reta aqui R1, acha a equação da reta R2, acha a tangente do ângulo, que a gente viu como a gente faz isso, né? E depois acha o cosseno. Mas, se eu achar um triângulo retângulo, fica muito mais fácil. E onde que está uma boa para achar triângulo retângulo? Repara que essa reta aqui é uma reta vertical. Então, basta eu achar uma reta horizontal que passa no J1. E é justamente essa que nós vamos fazer. Vou usar a ferramenta aqui, só para poder ficar mais correto, da reta perpendicular. Então ela vai passar aqui no J1 e vai ser perpendicular. Obviamente, esse ponto de interseção aqui, ele é uma unidade mais baixa aqui que o J3. Ou seja, ele passa no ponto 4. Então, ó, repara o seguinte. Foi formado um triângulo aqui. Vamos fazer o triângulo, que é esse J1, com esse ponto aqui de interseção. Deixa eu marcar esse ponto de interseção para poder também ficar exato, tá? Essa reta com essa reta aqui. Então, ó, o nosso triângulo, ele vai ser esse aqui, ó. J1, C1, J5, fecha no J1. Isso é um triângulo retângulo, tá? Quais são os catetos dele, ó? O cateto oposto é igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui mede 8. O cateto adjacente mede 3. E aí precisamos da hipotenusa. Porque o cosseno é o quê? É o cateto adjacente
sobre a hipotenusa. Beleza? Então, ó, deixa eu pegar uma folhinha aqui para a gente poder traçar essas ideias, tá? Eu vou desenhando aqui enquanto eu vou entretendo vocês. Mentira, né? Eu vou fazer uma pausa aqui e a gente já volta, peraí. Voltamos aqui. Vocês nem viram, né? Piscou rápido, né? Já apareceu. Essa é a figura em questão, né? Nós temos pegamos um triângulo aqui, um cateto mede 8, o outro mede 3, e nós queremos o cosseno. Então nós precisamos dessa hipotenusa aqui. Eu vou chamar de x aqui porque só para poder facilitar nossas contas. Podemos aplicar o teorema de Pitágoras. X ao quadrado é igual a 8 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Isso aqui vai ficar 64 mais 9, que é igual a 73. Ok? Então o x vai ser igual a raiz de 73. O 73 é um número primo. Se eu quero o cosseno de θ vai ser o quê? É o cateto adjacente, que é 3, sobre a hipotenusa, que é a raiz de 73. Racionalizando, a raiz vai para cima, o radical sai de baixo, e aí nós chegamos no cosseno. Essa é a melhor forma de chegar na solução dessa questão. Pessoal, essa questão ela era difícil, assim, muito trabalhosa. Essa eu considero que é difícil. A gente está aqui há um bom tempo, né? Mas exige paciência, calma, observação. Tem que ter essas malícias, né? De poder enxergar solução ali, mas era a questão que os pontinhos eram merecidos, né? Bem merecidos mesmo. Ok? Acredito que... Deixa eu ver, por hoje é isso? Por hoje é isso. Depois dessa aulinha usando GeoGebra, é claro que na prova a gente não tem o auxílio do GeoGebra, mas lembra-se que nessa prova você tinha o auxílio do desenho. O desenho estava lá, né? É porque aqui no vídeo, acredito eu que não ia ficar... daria para ver, mas fica um pouco prejudicado, né? Então preferi usar no GeoGebra, que lá fica mais fácil, a gente pode meio que rabiscar e apagar depois. No desenho fica um pouco complexo fazer isso, ok? Pessoal, aula puxadinha hoje, né? Algumas questões. As primeiras foram tranquilas, né? Foi essa última questão, acho que pegou mais. Obrigado aí quem assistiu até agora. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal, compartilhe, leve o conhecimento adiante, ajude um colega que talvez esteja precisando dessa aula aqui. Na próxima aula falaremos sobre a equação geral da circunferência, tá? Aí começa a ter umas contas ali que o bicho pega um pouco, a gente vai ver como é que completa quadrado, algumas coisas assim. Aula importantíssima, tá? Muito mesmo. Aguardo vocês na próxima. Valeu!